Oi gente, eu sou a Duda e chegou a hora de listar os 10 melhores livros que eu li em 2017. Eu gosto muito de parar pra pensar quais foram as minhas melhores leituras do ano anterior e geralmente é algo que eu faço meio que sem esforço. Eu dou uma olhada na lista e já vou separando aqueles que mais marcaram. Eu separei esses 10, mas vale dizer que outras leituras foram muito boas. De forma geral, eu tive em 2017 de excelentes leituras. Também vale ressaltar que para essas melhores leituras do ano anterior eu nunca considero as releituras, porque essas releituras, na verdade, já foram livros lidos que eu posso ter considerado favoritos em outros anos. Então eu considero apenas leituras inéditas pra mim. Vamos começar, e coincidentemente, apenas coincidentemente, porque aqui tá tudo fora de ordem, eu não consigo colocar em ordem de preferência. Então são 10, assim, aleatórias mesmo. Mas, coincidentemente, essa aqui é a primeira leitura que eu li em 2017, ou seja, eu comecei o ano muito bem, já que o primeiro livro entrou nos favoritos, que é o Forrest Gump, do Winston Groom. Esse livro foi bem melhor do que eu pensava, assim, porque na verdade eu já gostava muito do filme, mas eu gostei ainda mais do livro. Eu acho que o livro traz mais reflexões, mais críticas. Aqui a gente tem esse personagem bem icônico, que é um personagem forte, o próprio se autodenomina logo no início um idiota, porque várias outras pessoas o chamam assim. Mas tem aquela ironia por trás. Ao longo do livro a gente percebe que as atitudes de Forrest fazem muito mais sentido do que muita gente ao seu redor. E tem aquela questão mirabolante da vida dele que vai passando por vários pontos altíssimos, alguns da história norte-americana, e ele usa isso pra fazer algumas críticas ali. Eu acho que tudo que eu vou mencionar aqui já tem vídeo no canal, então eu vou deixar os links aqui no box embaixo, porque eu não vou conseguir colocar tudo nos cards. Então pra colocar tudo num local só, eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Mas foi uma leitura incrível, eu acho que é um personagem que marca e uma leitura que marca também. Outra leitura que não poderia faltar aqui, eu acho que quem acompanhou o canal sabe bem qual eu vou mostrar, porque esse livro me acompanhou por muito tempo em 2017. É claro que eu estou falando de It, do Stephen King. Eu achei esse livro sensacional, tudo que ele engloba, assim, todas as questões de amizade, coragem, medos e traumas. Ele é muito mais do que um livro de terror. Eu acho que ele celebra muita coisa. Sim, o terror está presente e é um elemento da história, mas ele vai além disso. E as questões trabalhadas aqui pelo Stephen King e como ele trabalha tudo isso, sabe? O talento maravilhoso, o domínio de personagens, o domínio da história. Eu não vou me aprofundar muito nesses livros, porque como eu mencionei, já tem vídeo aqui no canal, mas gente, essa leitura aqui realmente é aquelas que marcam mesmo, pelo menos pra mim. Os personagens desse livro realmente me fizeram companhia, e é como se a gente se tornasse um pouco amigos deles, sabe? Como se a gente os conhecesse, de tão reais que eles me pareciam enquanto eu estava ali com aquela história. A autora que eu amei ter conhecido esse ano, de uma das histórias mais diferentes que eu já li. Eu acho que essa história possui uma personalidade, sabe? Aquele toque único que a Shirley Jackson colocou, e é Sempre Vivemos no Castelo. É um livro que é esquisito de início, a gente vai se acostumando um pouco com ele, mas justamente por essa esquisitice, esse humor macabro, pra mim se destaca aqui exatamente a ambientação e especialmente as personagens que a Shirley Jackson criou e como elas também são complexas e diferentes. Então elas são conhecidas como grandes anti-heroínas. É uma história que basicamente não vai pelos caminhos convencionais, não vai te dar o que você espera, o que você está acostumado, sabe? Eu acho que foi esse choque, assim, especialmente pela forma como ela encerra, assim, pela coragem do que ela trouxe aqui na história, que me marcou tanto. E, claro, as personagens que eu achei únicas, aquelas que basicamente você não vai conseguir esquecer, quer goste ou não. No meu caso, eu gostei e muito. Então, eu quero muito ler mais coisas da Shirley Jackson, como eu mencionei num dos últimos vídeos aqui no canal. Mas esse aqui já se destaca, assim, como um dos livros mais esquisitamente adoráveis que eu já li. Uma leitura que eu fiquei um pouco na dúvida se colocava ou não, pela questão da releitura, mas que eu decidi colocar porque muitos contos deste livro não foram releituras pra mim, foram leituras inéditas, especialmente um dos que eu mais gostei. Resolvi incluir, achei justo essa edição aqui de contos do Edgar Allan Poe, publicada pela Dark Side. Como eu mencionei, eu já tinha lido vários contos do Poe e alguns estão aqui, foram releituras, mas nem todos. E eu acho que boa parte, assim, eu ainda não tinha contato. Foi uma ótima forma de mergulhar no universo macabro de Edgar Allan Poe. A forma sombria como ele criava a ambientação e descrevia seus personagens, especialmente naquela parte do detetive Dupin, que é um grande detetive da literatura que inspirou tantos outros, como por exemplo Sherlock Holmes. E eu acho que eu não tinha lido pelo menos duas daquelas histórias, eu não tenho certeza quanto a outra,
mas eu realmente não conhecia tanto assim desse detetive e eu gostei muito desse contato, do suspense, de como ele foi precursor aí nesses pequenos enigmas, como ele montava esse quebra-cabeça e apresentava ao leitor como algo tão misterioso, e não apenas nessa parte mais misteriosa, mas também nos outros contos mais puramente macabros mesmo, que puxa mais pro lado do terror e do horror, assim, que dá meio que uma repulsa em determinados momentos. Gosto muito da escrita de Edgar Allan Poe, acho que esse livro não podia faltar aqui porque os contos dele foram alguns dos melhores que eu li, então em 2017 claro que me marcou também. Mais um livro incrível que eu li este ano e diferente de tudo que eu havia lido anteriormente. Isso é tão importante, pegar uma leitura diferente de tudo que a gente leu, que a gente sente aquele impacto, sabe, pela história, e nesse caso é o A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O pano de fundo desse livro é muito interessante, tem toda uma questão política e opressora por trás, mas fica como pano de fundo porque realmente o que está aqui em destaque são esses 4 personagens principais, suas complexidades, as complexidades do ser humano, da condição humana, como nós somos contraditórios em nossas vontades e desejos. Essas relações humanas terão um grande destaque na história e a personalidade dos personagens tão diferentes entre si, mas que tem a vida afetada um pelo outro e os caminhos que ele toma. Eu tô fazendo um resumo assim muito resumido, que não mostra nem 10% da história, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre do que se trata o A Insustentável Leveza do Ser, um livro que já tornou-se tão famoso da década de 80, é só conferir o vídeo aqui do canal, mas com certeza foi uma das que mais marcou o meu ano de 2017. Eu coloquei 2 leituras do mesmo autor, porque foram leituras que realmente marcaram o meu ano. Uma delas é o A Desobediência Civil do Thoreau, mas especialmente o Walden. Eu realmente destacaria o Walden. Claro que A Desobediência Civil são ensaios interessantíssimos, especialmente esse que dá nome ao livro e que fala muito sobre se posicionar, sabe? Sobre o que você acha certo, consciência. Thoreau ia de encontro com várias coisas, então ele se recusava a pagar impostos porque ele não queria financiar a guerra nem a escravidão. Simplesmente não concordavam como as coisas eram em sua época, então ele fazia os seus protestos, ele tentava viver de acordo com os seus ideais. Eu acho isso muito importante, especialmente em relação a um governo corrupto ou deturpado ou injusto. Aqui era na época da escravidão e ele era completamente contra financiar a guerra no México, então ele se posicionava a respeito disso. E eu acho que esse livro fala sobre isso, sobre se posicionar e, claro, muitas outras coisas, mas isso tá lá no âmago do que ele quis passar. O Walden, de certa forma, pra mim, pelo menos, teve algo um pouco mais apelativo. Eu achei fascinante a forma como o Thoreau descreveu aquele modo de vida, bem diferente do meu modo de vida, creio que do modo de vida de basicamente todo mundo. Mas ele fez a experiência, sabe? Ele tentou ali passar 2 anos no Lago Walden, vivendo da forma mais simples possível. E eu acho que as conclusões que ele passa, os pensamentos que ele passa em diversos momentos, foi um livro que me trouxe uma paz enquanto eu estava lendo. Pela forma como ele descrevia o seu amor pela natureza e o seu modo de vida, eu achei muito, muito bom, e foi o Walden que me fez querer ler também A Desobediência Civil ainda mais. Agora passamos oficialmente para os livros digitais, com a inclusão de Walden. Outra leitura que marcou meu ano foi o My Cousin Rachel, da Daphne du Maurier, que é uma autora que eu adoro. Rebecca é um dos meus livros favoritos, e agora é o My Cousin Rachel também, porque eu acho que ele tem ali um aspecto psicológico que vai muito além do que a gente vê assim à primeira vista. Como a autora trabalha muito bem esse aspecto psicológico, e eu só me dei conta da amplitude daquilo depois de finalizar a leitura, e até as questões sociais na época, de como as coisas se arranjavam. Eu achei um livro incrível, é um livro fascinante, tanto pelo suspense e mistério, que prende muito a atenção, quanto pelas camadas que eu mencionei, o que está ali dentro e por trás de toda a história. Novelas Insólitas, do Stephen Zweig, foi uma leitura também que marcou meu ano e que me deu vontade de ler várias outras coisas do autor. Sabe quando você se apaixona pela escrita de um autor e fica querendo ler tudo que ele escreveu por apenas um livro? As novelas ali, que são basicamente contos, são incríveis, eu acho que elas são cheias de sentimento, a forma como ele descrevia os personagens, as problemáticas que ele colocava ali dentro dessas novelas. Uma das histórias, por exemplo, que eu creio ser a última história que fecham Novelas Insólitas, foi influenciada pelo aquele ambiente opressor da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ela é bem significativa nesse quesito. E esse livro está disponível no Kindle Unlimited, caso você assine o Kindle. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, mas eu acho que vale a pena mencionar, já que foi uma leitura tão boa, assim, tão incrível pra mim, e eu quero ler muito mais desse autor. E outra leitura que eu também fiz por conta do Kindle Unlimited, de um dos autores que já se tornaram também um dos meus preferidos, foi o livro A Queda, do Albert Camus.
Eu achei esse livro sensacional e foi um livro que eu li basicamente de uma vez só. E ele é praticamente um monólogo. Quando a gente fala monólogo, já corre o risco de apresentar uma coisa como chata, né? Um monólogo. Mas, gente, esse livro tem uma conversa, um diálogo, uma retórica tão hipnótica, assim, que você fica impressionada com o fluxo de pensamentos do personagem principal, as contradições humanas ali, essa questão do absurdo que o Camus colocava nas histórias. Eu acho que ele é convincente em vários sentidos, não que você precise concordar com aquilo, mas fala muito, por exemplo, sobre aparências, sobre como nós queremos nos mostrar para outras pessoas, em detrimento com o que nós, na verdade, estamos fazendo como uma questão mais narcisista mesmo. Eu achei um livro incrível, eu preciso reler esse livro porque eu li basicamente de uma vez só, sabe, quando você meio que devora, e acabei não fazendo vídeo aqui no canal, então não tive aquele momento pra parar e pensar no vídeo. No futuro eu quero reler e quero gravar um vídeo aqui pra vocês, é uma leitura que vale muito, muito a pena. E é isso, chegamos nos 10 livros de 2017, eu acho que esses 10 foram bem escolhidos, assim, parando pra pensar em relação a todos os livros que eu li, mas 2017 me trouxe excelentes leituras de uma forma geral, eu fiquei muito satisfeita com o meu ano. Me conta aqui embaixo quais foram os seus livros favoritos, o que vocês acharam, vamos continuar a conversa nos comentários. Se minha voz ficou um pouco estranha nesse vídeo foi porque é a primeira coisa que eu fiz quando acordei, então ainda estou com aquela voz meio de sono, sabe? Eu acabei de acordar, mas estou bem empolgada para compartilhar essas leituras com vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas também, caso não tenham lido ainda um ou outro. Foram todos livros bem especiais de uma forma geral e tem vídeo sobre tudo, menos o livro A Queda. Então vai estar tudo aqui embaixo no box de informações. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!